Quando eu tapei a amante do meu marido, ele quebrou 3 das minhas costelas. Ele me trancou no porão, mandando eu refletir. Eu liguei para o meu pai, que é um chefe do crime organizado, e disse: Pai, não deixe nenhum membro das famílias sobreviver. Olá a todos. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar minha história, adoraria saber de qual cidade vocês estão assistindo. Por favor, sintam-se à vontade para compartilhar nos comentários. Agora, deixem-me levar vocês para dentro dessa história. Eu estava em São Paulo para uma grande apresentação, um discurso principal em uma conferência de design. Meu marido Bastien e eu havíamos fundado uma empresa juntos, mas nos últimos anos eu havia recuado para deixá-lo assumir a liderança. Eu era a criativa e ele era o homem de negócios, ou assim eu pensava. A apresentação foi um enorme sucesso. Eu estava nas alturas e só conseguia pensar em voltar para casa para comemorar. Deveríamos celebrar nosso aniversário de casamento naquele fim de semana, mas eu simplesmente não conseguia esperar. Lembro-me da corrida de táxi do aeroporto de Guarulhos. Liguei para minha assistente e disse para cancelar minhas reuniões de sexta. Estou indo para casa, eu disse, sorrindo ao telefone. Eu me sentia animada como uma adolescente. Comprei uma garrafa de champanhe no aeroporto. Imaginava a expressão no rosto dele quando o táxi parasse em nossa casa em Alphaville. A casa estava escura, exceto pela luz do quarto no andar de cima. Era tarde, pouco depois das 23. Paguei o motorista, disse para ficar com o troco e praticamente pulei até a porta, atrapalhando-me com as chaves. Bastien, querido, cheguei. Gritei, empurrando a porta. Silêncio. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Um perfume forte e almiscarado que não era o meu. A segunda coisa foi o piso de mármore italiano importado no foyer. Estava frio sob meus pés, mas o que havia nele fez meu sangue gelar ainda mais. Um par de meias de renda preta, um sutiã de seda vermelha. Estavam simplesmente jogados. Uma trilha levando até a grandiosa escada. Meu coração não só batia forte, ele parou. Simplesmente congelou no peito. Coloquei a garrafa de champanhe no chão bem devagar. O clique dos meus saltos ecoava no silêncio cavernoso enquanto eu caminhava até o pé da escada. Bastien. Minha voz era um sussurro, e então eu ouvi um gemido baixo vindo do nosso quarto. Nosso quarto principal. Chutei os sapatos para longe. Acho que uma pequena parte tola de mim ainda tentava encontrar uma explicação. Um filme? Ele estava assistindo um filme? Mas os gemidos ficaram mais altos e depois uma risada. Uma risada de mulher. Era docemente enjoativa e familiar. Bastien, e se sua esposa voltar mais cedo? Eu congelei. Conhecia aquela voz. Thalia. Thalia Ventura, minha melhor amiga da faculdade, a madrinha da criança que nunca tivemos. Não se preocupe, Bastien grunhiu. Sua respiração estava pesada, cheia de uma excitação que eu não ouvia há anos. Ela está em São Paulo. Só volta amanhã. E mesmo que volte, e daí, aquela designer falida. Sou eu quem paga por tudo mesmo. Aquela designer falida. Depois que eu havia investido toda a herança da minha mãe na startup dele, depois que meus designs haviam ganhado todos os prêmios que colocaram o nome dele no mapa, eu era uma parasita. Eu não subi o resto da escada. Acho que flutuei. Meu corpo estava dormente, mas minha mente gritava. Não bati. Chutei a porta. A visão queimou em minhas retinas. Os dois, pálidos e entrelaçados em meus lençóis. Minha cama. Bastien pulou de cima dela. Maelis! Ele gritou. Thalia apenas gritou, puxando o lençol sobre o peito, mas havia um sorriso provocador e desafiador em seu rosto. Maelis, escuta. Bastien começou, pegando sua cueca. Isso tudo é um mal-entendido. Cale a boca, eu disse. Minha voz não parecia a minha. Caminhei direto passando por ele, os olhos fixos em Thalia. Você, sussurrei. Balancei a mão e dei um tapa no rosto dela com toda a força que tinha. O som estalou pelo quarto. A cabeça dela virou para o lado. Bastien rugiu. Maelis, você ficou louca? Ele pulou da cama. Virei para encará-lo, e foi então que ele fez. Não me deu um soco. Ele me chutou, um chute poderoso com força total na lateral do meu corpo. Estava usando suas botas pesadas de trabalho. Eu ouvi. Um estalo. Não foi alto, mas foi nauseante. O ar simplesmente sumiu. Foi sugado dos meus pulmões. Eu não conseguia inspirar. Não conseguia expirar.
Apenas me dobrei, segurando o lado do corpo, e desabei no chão, ofegando como um peixe. A dor foi imediata, um fogo branco e quente que atravessou todo o meu torso. Tentei inspirar, e foi como se uma dúzia de facas me apunhalassem por dentro. Pare com o drama e levante, Bastien zombou, vestindo as calças. Eu não conseguia. Tentava dizer a ele que não conseguia respirar, mas nenhum som saía. Bastien, acho que você realmente a machucou, Thalia disse, a voz agora com um toque de pânico. Ela merece, Bastien cuspiu, abotoando a camisa. Como ela ousa bater em você? O pai dela é o CEO da Ventura Empreendimentos. Ele olhou para mim, o rosto uma máscara de desprezo. Você patética? Nada. Os próximos minutos foram um borrão de dor agonizante. Cada vez que tentava me mover ou mesmo respirar, as pontas quebradas das costelas pareciam triturar juntas. Bastien não chamou uma ambulância. Ele me agarrou pelo braço, o que não estava em chamas, e me colocou de pé. Eu gritei, um som estrangulado e sem fôlego, que só piorou a dor. Cale a boca. Ele berrou, o rosto a centímetros do meu. Você vai refletir sobre o que fez. Ele e Thalia, ela enrolada no meu roupão de seda, me arrastaram para fora do quarto. Eu estava tonta, a visão manchada de preto. Não me levaram para o quarto de hóspedes. Me arrastaram pela cozinha até a pesada porta de carvalho que levava ao porão. Nosso porão não era acabado. Era um porão frio e úmido de concreto, onde guardávamos móveis velhos e decorações de Natal. Cheirava a mofo e terra. Ele abriu a porta e me empurrou. Eu tropecei, perdi o equilíbrio e rolei os primeiros degraus, caindo em um monte no chão frio de concreto. O impacto enviou uma onda de agonia tão intensa pelo meu corpo que quase desmaiei. Fiquei ali deitada, soluçando e lutando por cada respiração rasa. Não dê nada para ela comer. Ouvi Bastien dizer para nossa governanta, que estava no topo da escada com puro terror no rosto. Ela precisa ficar lá embaixo por 24 horas e pensar no lugar dela nesta casa. A pesada porta de aço bateu e o ferrolho clicou. Escuridão. Era absoluta. Eu estava sozinha no escuro com 3 costelas quebradas e uma vida destruída. Não sei quanto tempo fiquei ali. O tempo simplesmente dissolveu. Meu mundo encolheu para o tamanho da próxima respiração. Inspirar dor. Expirar dor. Eu estava com tanto frio. Consegui engatinhar até um canto, puxando uma lona velha e empoeirada sobre mim. Me encolhi ali, tremendo, dentes batendo. Cada tremor enviava um novo choque para as costelas. Comecei a me perguntar se iria morrer ali embaixo. Se ele desceria de manhã e me encontraria, uma designer falida e quebrada. Devo ter entrado e saído da consciência. Tateei o telefone no bolso do casaco. Ainda estava lá. Milagrosamente, a tela não estava rachada. Meus dedos estavam tão dormentes e rígidos que mal conseguia desbloquear. A luz fraca da tela era cegante. Eu estava fraca, tonta, e sabia que não tinha muito tempo. Rolei pelos contatos. Quem eu poderia ligar? A polícia? O que eu diria? Meu marido me trancou no porão. Eles chamariam de briga doméstica. Meu polegar parou no final da lista. Uma única palavra. Pai. Um número que eu não ligava há 20 anos. Não desde o funeral da minha mãe. Meu pai, Donato. Ele é um homem complicado. Minha mãe havia fugido dele e daquela vida quando eu era criança. Ela queria que eu fosse normal, segura. Depois que ela morreu, escolhi o caminho dela. Fiz faculdade, me formei em design e cortei todos os laços com o negócio da família. Nunca nem contei ao meu pai que estava me casando. E o que toda aquela nobre orgulho me trouxe? Meu dedo pairou sobre o botão de ligar. Eu era filha dele, a filha que havia virado as costas para ele. E se ele desligasse, eu não teria forças para ligar de novo. Apertei o botão. Tocou 1, 2, 3 vezes. Eu estava prestes a desligar. Sim, uma voz grave, autoritária e rouca atendeu. Uma voz que eu não ouvia há 2 décadas. Pai. Minha voz era um sussurro rouco e quebrado. Sou eu, Maelis. Silêncio. Por longos e terríveis 5 segundos, só houve silêncio. Achei que ele tinha desligado. Pai, por favor, chorei. Um soluço quebrado escapando, o que me fez ofegar de dor. Então ouvi um som do outro lado, uma cadeira caindo no chão. Maelis. A voz dele ficou urgente, afiada. Onde você está? O que aconteceu? Quem te machucou? Meu marido? Engasguei.
cada palavra como engolir vidro. Ele quebrou minhas costelas. Ele me trancou no porão. Estou com tanto frio, pai. Por favor, me ajude. Mande seu endereço agora. A voz dele era gelo. Estarei aí em 10 minutos. Antes da linha cair, ouvi ele gritando: pega o carro. Chama o Rocco agora. Com mãos trêmulas, enviei minha localização. E então comecei a rir. Uma risada histérica e dolorosa que enviou punhais no meu peito. Bastien, aquele idiota. Ele achava que eu era só uma designer comum. Não fazia ideia de quem era meu pai. Menos de 10 minutos. Ele não estava mentindo. Eu ainda estava encolhida sob a lona, o telefone na mão, quando ouvi os sons. Não sirenes, nada tão público. Ouvi passos frenéticos no andar de cima. Ouvi gritos, uma voz de homem, não de Bastien, gritando ordens. Então um som como um ariete batendo em uma porta. E então a porta do porão não só abriu, ela explodiu das dobradiças, batendo contra a parede oposta. A luz cegante da cozinha inundou a escada, silhuetando 3 homens enormes de ternos pretos. Senhorita Maelis, uma voz chamou. Um homem corpulento com cabeça raspada e nariz quebrado desceu correndo as escadas, os olhos varrendo a escuridão. Ele se ajoelhou ao meu lado, o rosto uma mistura de calma profissional e raiva mal contida. Sou o Rocco. O Donato me mandou buscar você. Ele gentilmente moveu a lona. Seus olhos foram para o lado onde eu me segurava. Seu rosto endureceu. Esses desgraçados, murmurou. Ele olhou para as escadas. Precisamos de uma prancha. Não dá para carregar você assim com as costelas. Ele latiu ordens em um pequeno microfone no punho. Enquanto ele trabalhava, vi 2 seguranças de Bastien, os que ele contratara para parecerem durões, inconscientes no topo da escada. No andar de cima, eu conseguia ouvir Thalia gritando. Não um grito de prazer, um grito de puro terror. Isso é propriedade privada. Vocês não podem estar aqui. Ouvi Bastien gritando, a voz falhando. Rocco e outro homem cuidadosamente deslizaram uma peça plana de madeira sob mim. Rangendo os dentes contra o fogo no peito, deixei que me levantassem. Enquanto me carregavam escada acima como uma rainha medieval em uma prancha, vi a cena na cozinha. Bastien e Thalia estavam de joelhos, segurados por 2 outros homens de terno. Thalia ainda estava com meu roupão, o rosto pálido e manchado de lágrimas. Bastien estava de cueca e camisa meio abotoada, tremendo, os olhos arregalados de terror. Maelis, quem são essas pessoas? O que você está fazendo? Ele gritou, lutando contra o homem que o segurava. Eu me apoiei fracamente no ombro de Rocco enquanto ele me ajudava a entrar em uma cadeira de rodas. Dei a Bastien um sorriso ensanguentado. Deixe-me apresentá-lo, sussurrei. A voz rouca. Este é Rocco. Ele é o homem de confiança do meu pai. E quanto a quem é meu pai, você vai descobrir em breve. Isso é impossível, Thalia gritou. Ela disse que o pai dela estava morto. Rocco me levou para fora pela porta da frente, passando pela trilha das roupas dela, agora chutadas em uma pilha suja. Uma limusine blindada preta estava parada na entrada da garagem. A porta se abriu e, pela primeira vez em 20 anos, fiquei cara a cara com meu pai, Donato. Ele parecia mais velho. O cabelo mais sal que pimenta, mas os olhos, seus olhos de falcão, estavam tão afiados quanto eu lembrava. Aqueles olhos agora estavam fixos em mim, no meu rosto pálido, na forma como eu não conseguia me sentar direito. Sofia, ele começou, usando o apelido que minha mãe usava para mim. A voz dele tremeu levemente. Ele estendeu a mão, depois parou, com medo de me tocar. Leve-a para o centro médico, ordenou a Rocco. Diga ao Dr. Evans para preparar uma sala de cirurgia. Fui gentilmente colocada nos bancos de couro luxuosos. Quando a porta fechou, ouvi a voz do meu pai, fria como gelo, dirigida a Rocco. Deixe 2 homens. Garantam a casa. Não deixem eles saírem. Não deixem eles tocarem em um telefone. Eu cuido deles quando voltar. Então ele entrou no carro comigo. Apertou um botão e uma divisória à prova de som subiu. Éramos só nós. Quem fez isso? Ele perguntou. A voz baixa. Meu marido. Bastien, eu disse, uma risada amarga escapando, o que me fez gemer. Eu o peguei traindo com minha amiga Thalia Ventura. Ventura, os olhos do meu pai se estreitaram. Filha do Leland Ventura. Sim, ele me encarou. Então um brilho assassino e gelado que eu lembrava da infância entrou em seus olhos.
As pernas dele serão quebradas. E quanto aos Ventura, não deixe ninguém daquela família de pé. Não fomos para um hospital normal. A limusine entrou em uma entrada subterrânea privada de um centro médico discreto, do tipo que não pede carteirinha de plano de saúde. Uma equipe estava esperando. Dr. Evans, um dos melhores cirurgiões ortopédicos do país, estava lá pessoalmente. 3 costelas fraturadas do lado direito, senhora. Ele disse gentilmente olhando as radiografias. 7ª, 8ª e 9ª. A 8ª é uma fratura limpa. 7ª e 9ª são fissuras, mas dolorosas. Você teve muita sorte de nenhuma perfurar o pulmão. Ele olhou para meu pai. Ela ficará de repouso por pelo menos 6 semanas. Sem atividades intensas e respirar vai doer. Conserta ela. Foi tudo que meu pai disse. Acordei em uma suíte que parecia mais um quarto de hotel 5 estrelas. Meu pai estava sentado no sofá, um telefone na orelha. Não me importa o mercado, liquide tudo. Sim, tudo. Ele me viu me mexer e desligou imediatamente. Como você está se sentindo? Perguntou. A voz rouca, como se tivesse sido chutada por uma mula, sussurrei. Meu lado estava fortemente enfaixado e uma dor surda latejava graças aos analgésicos. Ele vai pagar, meu pai disse, o maxilar apertado. Rocco está esperando minha ordem. Ele estará no fundo do Tietê até amanhã. Não. Eu disse mais alto do que esperava, o que me fez gemer. Não, pai. Ele me olhou confuso. O quê? A morte é fácil demais, eu disse. Minha voz fria como gelo. Ele me chamou de designer falida, de parasita. Disse que eu não era nada. Se você matá-lo, sou só uma viúva com acordo de divórcio. Não. Eu quero que ele sofra. Quero que ele veja tudo que construiu, tudo que eu construí, virar cinzas. Quero que ele perca a empresa, a reputação, o dinheiro, a liberdade. Quero que ele seja o falido. E quando ele não tiver absolutamente mais nada, aí você pode mandar o Rocco pegá-lo. Um sorriso lento e satisfeito tocou os lábios do meu pai. Essa é minha filha, ele disse. Ele puxou um grosso arquivo da pasta. Timing perfeito. Meus homens acabaram de encontrar isso. A empresa do Bastien está apostando tudo no novo projeto Marginal Pinheiros. A proposta deles está cheia de números inflados. E o mais interessante, seu marido desviou 3 milhões de reais dos fundos da empresa para lavar em um cassino em Foz do Iguaçu. Ele ainda não tampou esse buraco. Peguei o arquivo. Meu coração começou a acelerar. Essa evidência sozinha era suficiente para mandar Bastien para a prisão, suficiente para fazer as ações da empresa despencarem. Pai, preciso de tempo, eu disse, respirando fundo. Vou fingir que o perdoo. Vou voltar para aquela casa e reunir mais. Preciso destruí-lo com minhas próprias mãos. Ele franziu a testa. É perigoso demais. Por favor. Insisti. Ele acha que sou fraca. Acha que sou uma nada patética. Nunca vai me ver chegando. Depois de um longo silêncio, ele finalmente assentiu. Tudo bem. Mas o Rocco fica ao seu lado 24 sétimos. Ele fez outra ligação. Wesley, preciso de você. É sobre minha filha. Sim. Agora, alguns minutos depois, um homem que eu nunca tinha visto entrou. Tinha uns 30 e poucos anos, afiado, em um terno perfeitamente cortado com olhos gentis atrás de óculos de aro fino. Wesley Costa, meu pai disse. Esta é minha filha Maelis. Wesley cuida de todos os nossos investimentos legítimos. Ele é um prodígio. Ele é seu agora. Faça o que ela pedir. Wesley olhou para mim e depois para o arquivo. Ouvi muito sobre você, senhorita Romano. Ele disse. Sua voz era calma e firme. Estou rastreando a empresa do Bastien Mendes há algum tempo. Os livros deles são uma bagunça. Será um prazer ajudar você a limpá-los. Alguns dias depois, um Bastien aterrorizado apareceu na porta do meu quarto de hospital. O terno estava amassado e ele tinha olheiras. Segurava um buquê patético de cravos. Maelis. A voz dele tremia. Eu. Não fazia ideia. Seu pai, Donato. Compõe o meu rosto em uma expressão de perdão cansado. Eu havia praticado no espelho. A culpa também é minha, Bastien. Eu disse suavemente, me encolhendo ao me mexer. Eu não deveria ter batido na Thalia. Foi um choque tão grande. Ele correu para o lado da cama como se eu tivesse jogado uma corda salva-vidas. Maelis, isso significa que você me perdoa? Eu devo ter enlouquecido. Foi tudo culpa da Thalia. Ela me seduziu.
Juro que nunca mais vai acontecer. A atuação desajeitada dele me dava vontade de vomitar a sopa que eu havia tomado no café da manhã. Mas a peça tinha que continuar. Você já levou uma bronca do meu pai, não é? Eu disse. Ele visivelmente estremeceu. Ele. Foi muito claro sobre minhas responsabilidades. Vamos deixar isso para trás, eu disse, estendendo uma mão fraca. Quando eu sair daqui, podemos recomeçar. Tudo bem? Bastien assentiu freneticamente, incapaz de esconder o alívio. Ele não fazia ideia de que, enquanto segurava minha mão com falsa sinceridade, uma câmera escondida no quarto gravava cada expressão dele. No dia da minha alta, meu pai enviou um comboio de 10 Mercedes pretos para me escoltar de volta à mansão em Alphaville. O espetáculo foi tão exagerado que saiu no noticiário local. Bastien estava na porta da frente, o rosto pálido enquanto via Rocco empurrar minha cadeira de rodas para dentro. Se aparecer um único arranhão na senhorita Maelis, Rocco sussurrou no ouvido de Bastien alto o suficiente para eu ouvir. O Donato disse que quer ver você ser comido vivo por cães selvagens. As pernas de Bastien tremeram. Ele parecia prestes a se urinar. Voltar ao lugar que um dia chamei de lar era repugnante. A cama no nosso quarto era especialmente repulsiva. Bastien havia trocado os lençóis, mas eu conseguia ver vividamente ele e Thalia ali. Vou dormir no quarto de hóspedes, eu disse. Minhas costelas. Preciso ficar elevada. Claro, claro. Qualquer coisa, ele disse. Bastien, você deveria descansar. Eu disse a ele mais tarde naquela noite. Tenho um assunto urgente no escritório, ele disse, servindo-me um copo d'água antes de tentar sair rapidamente. Tudo bem, volte cedo, eu disse com um sorriso, observando ele sair. No momento em que ele se foi, derramei a água em uma planta. Rocco ficou de guarda do lado de fora da minha porta enquanto eu abria o laptop. Como esposa e cofundadora de Bastien, eu sabia as senhas de todos os dispositivos dele. Entrei na conta dele na nuvem e rapidamente encontrei o que procurava. Registros de reservas de hotel dos últimos 6 meses, históricos de transferências bancárias e até alguns vídeos difíceis de assistir. Seu animal, murmurei com um sorriso frio, salvando todas as evidências em um drive seguro que Wesley havia me dado. Justo então, uma nova mensagem apareceu na tela dele. Era de Thalia. Graças a Deus ela acreditou em você. Te espero no nosso lugar de sempre. Estou com saudade pra caramba, baby. Olhei para a tela e ri alto. A risada enviou uma dor aguda pelas costelas, mas não me importei. Bastien, você não conseguiu nem esperar 3 dias. Perfeito. Isso tornaria minha vingança ainda mais satisfatória. As próximas 2 semanas foram uma aula magna de enganação. Interpretei o papel de esposa frágil e perdoadora. Ficava no jardim, um cobertor no colo, rabiscando no meu velho bloco de notas. Bastien chegava em casa, me beijava na testa e perguntava como eu estava. Um pouco melhor a cada dia, querido, eu dizia. Os pais dele, Geraldo e a esposa vieram jantar. Foi uma produção. Minha sogra, que sempre me tratara como empregada, agora me paparicava, cortando minha comida, afofando meus travesseiros. Oh, Maelis, querida, estamos tão arrependidos por todo esse mal-entendido, ela disse efusivamente. Meninos são meninos, você sabe. Estamos tão felizes que você faz parte desta família. Eu também, eu disse, tomando a sopa. Família é a coisa mais importante. Geraldo, o pai de Bastien, foi um pouco mais transparente. Estava nervoso. Maelis, ele disse, limpando a garganta. Ouvi dizer que seu pai, Donato, tem comprado alguns títulos na cidade, movimentos grandes. Oh, eu não sei nada sobre isso, eu disse, sorrindo docemente. Não falamos de negócios, só nos reconectamos depois de tantos anos. Claro, claro, ele disse, enxugando a testa com um guardanapo. Eles estavam todos aterrorizados. Não de mim, mas do meu pai. Achavam que eu era um pássaro ferido com um protetor poderoso. Não faziam ideia de que o pássaro ferido estava aprendendo a voar e caçar. Enquanto isso, Bastien continuava sua dança desajeitada. Era subserviente a mim em público, mas meu investigador particular, um presente do meu pai, me enviava relatórios diários. Bastien e Thalia ainda se encontravam, não em hotéis chiques, mas em um motel barato na periferia. Eu passava os dias me recuperando. Tinha Rocco me levar para a fisioterapia, que na verdade eram reuniões com Wesley em um escritório seguro no centro.
Ele está sangrando dinheiro, Wesley disse, apontando para um gráfico. Está tentando cobrir o buraco de 3 milhões, mas fazendo isso com empréstimos de alto juro sem garantia. Está desesperado para fazer o projeto Marginal Pinheiros dar certo. Ótimo, eu disse. E do nosso lado, adquirimos silenciosamente 3% das ações da Mendes Construções. Wesley sorriu. Através de uma empresa de fachada, e entrei em contato com 2 acionistas minoritários muito insatisfeitos com a liderança do Bastien. Eles estão dispostos a vender. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem do meu pai. A festa de aniversário da Mendes Construções é em uma semana. Você estará lá. Será a esposa perfeita. E então vai queimar, luz até o chão. Olhei para Wesley. Está na hora de preparar para a festa. E Wesley, preciso que você encontre um prodígio financeiro da Avenida Paulista. Alguém bonito. Alguém que deixe Bastien com ciúmes. Quero que você vá à festa como meu convidado. Wesley ajustou os óculos. Acho que conheço o cara certo, ele disse, um pequeno sorriso nos lábios. Eu estava ficando cada vez melhor. Passei a semana seguinte me preparando. Escolhi um vestido, um vermelho carmesim profundo com uma fenda que mostrava minha perna. Minhas costelas ainda estavam se curando, então não podia usar espartilho, mas a dor era administrável agora. Era um bom lembrete. Na noite da festa, Bastien entrou no quarto de hóspedes enquanto eu me arrumava. Uau, Maelis, ele disse. Você está deslumbrante. É uma noite importante, eu disse, colocando um brinco. O 25 grau aniversário. Não posso deixar você perder a face, posso? Ele respirou visivelmente aliviado. O tolo. Ele realmente achava que eu havia voltado. A festa foi realizada em um salão luxuoso. O salão pingava cristais e champanhe. No momento em que entrei no braço de Bastien, centenas de olhos se viraram para nós. Estavam cheios de curiosidade, surpresa e, principalmente, da expectativa ansiosa de um espetáculo público. Maelis, você está deslumbrante esta noite. Bastien sussurrou no meu ouvido. O hálito quente no meu pescoço fez meu estômago revirar. Suprimi o nojo e dei a ele um sorriso radiante. Meu sogro, Geraldo, e a esposa se aproximaram, com sorrisos forçados. Querida, como estão suas costelas? Geraldo disse, torcendo as mãos. Estamos tão gratos pela sua compreensão. Respondi com um sorriso e examinei o salão. Logo, avistei Thalia perto da torre de champanhe. Ela usava um vestido branco de renda, parecendo um bolo de casamento barato. Ela me lançou um olhar cheio de ressentimento. Preciso cumprimentar uma velha amiga, eu disse, soltando o braço de Bastien. Caminhei até Thalia. Thalia, faz tempo, eu disse. Minha voz alta o suficiente para as pessoas próximas ouvirem. Maelis, ela zombou. Não seja tão presunçosa. Bastien só está com você porque tem medo do seu pai. Eu a silenciei colocando o dedo indicador nos lábios dela. Não vamos estragar o clima. Vai ter um pequeno show divertido mais tarde. Mantenha a compostura. Antes que ela pudesse reagir, me virei e dei de cara com Wesley. Ele estava em um terno azul marinho perfeitamente cortado, os olhos afiados. Senhorita Romano, ele disse, beijando o dorso da minha mão. O Donato fala muito bem da filha dele. Senhor Costa, eu sorri. Esperava conversar depois. Enquanto a festa ganhava força, Geraldo Mendes subiu ao palco para se gabar das gloriosas conquistas da Mendes Construções, convenientemente omitindo qualquer menção ao buraco de 3 milhões de reais nas finanças. Finalmente quero agradecer a minha nora, Maelis, por sua compreensão e graça, Geraldo anunciou. O importante é que a família permaneça forte. Vamos brindar a este lindo casal. Todos ergueram as taças. Baixei a cabeça para esconder o desprezo nos olhos. Depois olhei para cima com um sorriso caloroso. Bastien, aparentemente emocionado, pegou minha mão. Maelis, passarei o resto da vida compensando você. Você não precisará de uma vida inteira, eu disse suavemente. Pode começar agora mesmo. Deixando-o com um olhar confuso, subi ao palco, pegando o microfone do mestre de cerimônias. Obrigada a todos por virem. Minha voz estava clara e firme. Como esposa desta família, preparei um presente especial de aniversário. Gesticulei para a cabine de iluminação. As luzes do salão diminuíram e uma enorme tela desceu lentamente do teto. O rosto de Bastien ficou tenso. Não, Maelis, por favor, não. Ele tentou correr para o palco,
Mas Rocco apareceu atrás dele, a mão apertando o ombro de Bastien como um torno. Aproveite o show, querido, eu disse, apertando um botão no controle remoto. A tela em alta definição acendeu. Um vídeo cristalino de Bastien e Thalia se contorcendo na minha cama conjugal, com áudio gráfico completo. Um carimbo de data no canto inferior direito mostrava que havia sido filmado apenas 2 dias depois de eu ter voltado do hospital. O salão explodiu. Thalia gritou e correu para a saída, mas foi bloqueada pela segurança. Meu sogro ficou cinza. Mas isso é só o começo. Anunciei trocando a tela. Extratos bancários. Filmagens de vigilância do cassino. Meu marido desviou 3 milhões de reais da empresa para apostar em Foz do Iguaçu. E, finalmente, toquei uma gravação de áudio. Bastien ao telefone com uma equipe de demolição. Não me importa se 1 ou 2 morrerem. O importante é que o terreno esteja limpo até amanhã. O salão ficou em silêncio mortal. Caminhei passo a passo em direção ao Bastien de rosto cinzento. Por 3 anos, meus designs ganharam prêmios que elevaram o preço das ações em 30%. Minha voz era baixa, mas afiada. E em troca, você me deu traição, violência e 3 costelas quebradas. As pernas de Bastien falharam. Ele caiu de joelhos. Maelis, me desculpe. Eu errei. Eu de repente levantei a voz, virando-me para os convidados chocados. Porque eu sou uma esposa muito amorosa. A sala zumbiu de confusão. Meu sogro, Geraldo, como se tivesse recebido um indulto, subiu correndo ao palco e arrancou o microfone. É um mal-entendido. Como podem ver, minha nora perdoou meu filho. Agora todos, por favor, aproveitem a festa. Ele tentava controlar os danos, mas o dano estava feito. Os investidores já estavam agrupados em um canto, os rostos sombrios. Os repórteres digitavam freneticamente nos celulares. Desci do palco, caminhando por um mar de olhares atordoados em direção ao canto onde Wesley esperava. Ele me entregou uma taça de champanhe, os olhos brilhando de admiração. Uma performance magnífica, Maelis. É só o começo, eu disse, tomando um gole. Na manhã seguinte, o mundo financeiro explodiu. O vídeo havia sido vazado por Wesley para todos os principais veículos de notícia. O escândalo estava trending. Quando o mercado abriu às 9h30, as ações da Mendes Construções estavam em queda livre. Eu estava no escritório high-tech de Wesley, montado em um prédio discreto no centro. Tínhamos 3 monitores abertos. O conselho está pedindo suspensão das negociações. Wesley disse, a voz calma, mas é tarde demais. Os short sellers estão se divertindo. Ótimo, eu disse, tomando café. Quando nosso plano entra em vigor, agora, ele disse. Quando o preço bater no fundo, nossa corporação offshore, da qual você é a única beneficiária, começará a comprar. Não estamos só vendendo a descoberto, Maelis. Estamos executando uma tomada hostil. Meu telefone tocou. Era Bastien. Deixei cair na caixa postal. Tocou de novo. Meu sogro. Ignorei. O resto da semana foi um borrão de caos calculado e bonito. Me retirei da vista pública, interpretando o papel de esposa humilhada. Deixei Bastien deixar mensagens desesperadas e suplicantes na caixa postal. Maelis, por favor, você tem que falar com seu pai. Ele é o único que pode parar isso. Estamos perdendo tudo. Os bancos estão cobrando os empréstimos. O conselho está tentando me derrubar. Por favor, farei qualquer coisa. Eu estava na suíte do hotel. Havia deixado a mansão, claro, e ouvia as mensagens dele, um pequeno sorriso no rosto. Wesley passou naquela noite com uma garrafa de vinho. Atingimos o primeiro alvo, ele disse, servindo-me uma taça. Agora possuímos 5% da Mendes Construções. Os 2 acionistas minoritários que você impressionou na festa venderam seus 8% combinados para nós esta tarde. Você agora é secretamente a 3ª maior acionista. Peguei a taça. Não é suficiente. Quero tudo. Paciência, ele disse. Estamos só começando. O conselho convocou uma reunião de emergência para amanhã. Eles me convidaram como representante dos novos investidores preocupados. Convidaram a raposa para o galinheiro. Eu ri. Exatamente, ele disse. E vou sugerir uma auditoria independente completa de todas as finanças da empresa, especialmente o projeto Marginal Pinheiros. E vou nomear um novo COO interino para supervisionar. Alguém com uma perspectiva fresca. Quem? Perguntei. Ele sorriu. Eu. Isso era melhor do que eu poderia imaginar.
Bastien não estava só perdendo a empresa. Estava sendo substituído pelo próprio homem que me ajudava a derrubá-lo. Enquanto Wesley cuidava da demolição corporativa, eu cuidava do pessoal. Algo sobre Thalia ainda me incomodava. Ela havia desaparecido depois da festa e seu pai, Leland Ventura, havia emitido uma declaração condenando Bastien e apoiando sua pobre filha vítima. Era tudo nonsense de RP, mas meu instinto dizia que havia mais. Eu ainda estava me recuperando das costelas. A dor era um latejar surdo constante, um lembrete. Tive uma consulta de acompanhamento com o Dr. Evans. Ao sair do centro médico discreto, vi uma figura familiar tentando sair por uma porta lateral. Era Thalia. Usava chapéu, óculos escuros e parecia pálida. Mas o que chamou minha atenção foi a clínica que ela estava saindo. Obstetrícia e ginecologia. Rapidamente me escondi atrás de uma esquina. Liguei para meu investigador particular. Thalia Ventura. Ela estava na clínica Chapman, OBGYN. Quero saber tudo. 1 hora depois, eu tinha a resposta. Thalia estava grávida. Cerca de 8 semanas. Fiz as contas na cabeça. 8 semanas. A festa foi na semana passada. Isso significava. Puxei o telefone e chequei os arquivos que roubei do computador de Bastien, os recibos de hotel, transferências bancárias e itinerário de viagem. Meu sangue gelou, depois ferveu. 8 semanas atrás, Bastien Mendes estava em Singapura e Hong Kong em uma viagem de negócios de 6 semanas. Ele não estava no país na época da concepção. O bebê não era de Bastien. Eu ri. Isso era novela. Então, quem era o pai? Liguei de volta para o PI. Preciso que você investigue as finanças da Thalia, especialmente quaisquer pagamentos grandes e incomuns. No dia seguinte, recebi outro relatório. Thalia vinha recebendo pagamentos mensais de R$100 mil todo mês nos últimos 3 anos. Não de Bastien, mas de uma empresa de fachada. Uma empresa de fachada que a equipe do meu pai rastreou em menos de 1 hora. Pertencia ao meu sogro, Geraldo Mendes. Tive que me sentar. Minha cabeça girava. Geraldo, o velho patriarca santimonioso. Ele não estava só pagando Thalia para ser amante do filho. Ele era o quê? Pagando para ela ficar quieta. E então outro pensamento mais sombrio se encaixou. As datas. O PI havia puxado os registros de visitas ao apartamento dela. Geraldo Mendes havia sido um visitante muito frequente, especialmente quando Bastien estava fora da cidade. Meu Deus! Liguei para Wesley. Preciso que você faça algo por mim, eu disse, a voz tremendo com um novo tipo de raiva. Preciso que consiga uma amostra de DNA do Geraldo. Um copo, um guardanapo. Não importa. E preciso que faça um teste contra o da Thalia. Maelis, o que está acontecendo? Só faça, eu disse. Acho que... Acabei de encontrar a chave para destruí-los todos de vez. Thalia não era só a amante de Bastien. Era também a amante do pai dele. E estava grávida do filho do pai dele. Essa família não era só corrupta. Era podre até o núcleo. Isso mudava tudo. Meu plano de vingança havia sido atualizado de demolição para um ataque nuclear. A oportunidade se apresentou 1 semana depois. Um grande leilão de caridade no Clube Atlético, um daqueles eventos de alta sociedade. Eu sabia que a família Ventura eram grandes patronos. Também sabia que Thalia, desesperada para salvar a reputação, estaria lá interpretando o papel de mulher traída. Comprei uma mesa na frente. Usei um vestido de pura seda branca. Angelical, inocente, Rocco, como sempre, era minha sombra, disfarçado de motorista. Thalia estava lá, como eu previra. Ela segurava a corte em um canto, secando os olhos, contando a um círculo de mulheres da sociedade como Bastien a havia enganado. Usava um vestido preto justo, nem tentando esconder o leve inchaço da barriga. Estava weaponizando a gravidez. Esperei até o leilão ao vivo começar. Então caminhei até ela. Thalia, eu disse, minha voz carregando no relativo silêncio. O grupo ficou em silêncio. Você está radiante. A gravidez cai bem em você. O rosto dela ficou pálido, depois corou de raiva. Como você ousa? Ela sibilou. Oh, eu ouso, eu disse sorrindo. É que estou um pouco confusa. Estive olhando a agenda do Bastien. Ele estava na Ásia durante todo maio e junho. E você está com o quê? 8, talvez 9 semanas. A matemática é tão complicada. As mulheres ao nosso redor ofegaram. Seus olhos saltavam de mim para a barriga de Thalia. Você está mentindo.
Ela gritou. Bastien estava aqui. Ele voltou um fim de semana. Voltou? Eu disse, fingindo confusão. Isso não é o que o passaporte dele diz. Mas sabe quem estava na cidade? O pai dele, Geraldo. Ele visitou seu apartamento, vamos ver, 6 vezes naquele mês. Deve ter sido confortando você enquanto o filho estava fora. O rosto de Thalia desmoronou. Ela sabia. Sabia que eu a tinha. O círculo de mulheres se dissolveu, não querendo ser associadas a isso. Você é um monstro, Thalia soluçou. Não, eu disse, me inclinando. Sou só uma mulher que é muito, muito boa em matemática. Virei para ir embora. E então ela fez algo estúpido. Avançou contra mim, as mãos erguidas como garras. Vou te matar. Eu nem pisquei. Rocco, que estava perto da porta, se moveu como um borrão. Não tocou nela. Apenas se colocou na minha frente. Thalia, cega de raiva, tentou desviar. O salto alto prendeu na borda do tapete felpudo. Ela tropeçou, braços balançando, e caiu feio. Caiu espetacularmente bem aos pés do palco na frente de todos. Ela gritou. Um grito horrível, de rasgar as entranhas. E enquanto se levantava, uma mancha vermelho escura se espalhava na parte de trás do vestido branco. Meu bebê! Ela gritou, segurando a barriga. Meu bebê! O salão desceu ao caos. Pessoas gritavam. Eu apenas fiquei ali observando. O rosto uma máscara perfeita de choque e preocupação. Calmamente peguei o telefone. Disquei 190. Sim, eu disse, a voz tremendo. Houve um terrível acidente. Uma mulher grávida caiu. Por favor, corram. Depois fiz uma segunda ligação para Bastien. Bastien, graças a Deus. É a Thalia. Ela caiu. Tem sangue por todo lado. Você precisa vir. Ela está perdendo o bebê. A primeira reação dele antes de pensar foi: droga, agora meu pai vai me matar. Clique. Desliguei. Observei eles levarem Thalia em uma maca. Não só ela havia se humilhado em público, como também havia perdido a única coisa que achava que a salvaria. Os colunistas de fofoca teriam um dia e tanto, e eu tinha a confissão dele gravada. Agora meu pai vai me matar. Voltei para o hospital. Não pelas costelas, mas para meu pai. Ele havia ficado quieto. Quietinho demais. Encontrei ele no escritório, cercado pelo cheiro de charutos e couro velho. A situação com Thalia Ventura. Está resolvida, eu disse. Ele assentiu, sem levantar os olhos de uma foto desbotada que segurava. Eu sei. Foi bagunçado. Pai, eu disse, sentando em frente a ele. Quando mencionei o nome Thalia Ventura no carro, você reagiu. Você conhecia o pai dela, Leland. Por quê? Donato suspirou. Finalmente olhou para mim e seus olhos estavam velhos. Tão velhos. Nunca quis que você fizesse parte disso, Maelis. Sua mãe queria que você tivesse uma vida normal. Minha vida normal me rendeu 3 costelas quebradas e um marido traidor. Me conte. Ele empurrou um envelope amarelado sobre a mesa. O mesmo das coisas da minha mãe. Mas desta vez tirou uma foto diferente. Era uma foto da minha mãe, linda e sorridente, ao lado de um Geraldo Mendes mais jovem e um Leland Ventura mais jovem. O que é isso? Sussurrei. Há 25 anos, meu pai disse. A voz monótona. Sua mãe não era só designer, era ativista. Lutava contra um novo projeto de desenvolvimento. A empresa usava materiais fora do código e o local poluía a água da região. O quê? O que isso tem a ver com? A empresa era a Mendes Construções, meu pai disse. Uma joint venture com a Ventura Empreendimentos. Sua mãe conseguiu provas não só da poluição, mas de algo pior. Um manifestante morreu no local, espancado até a morte pela segurança da empresa. Sua mãe tinha um vídeo. Ia à polícia. Enterrei as unhas nas palmas das mãos. O que aconteceu? Geraldo e Leland descobriram. Foram falar com ela. Ofereceram dinheiro. Um acordo de divórcio de mim. Qualquer coisa. Ela recusou. No dia seguinte, a polícia considerou a morte dela uma queda acidental. Eu sabia que não era. Passei 20 anos coletando evidências, mas as raízes deles na política e nos negócios são profundas demais. Nunca consegui provar. Olhei para a foto, a visão embaçando. A verdade que me contaram era E o segurança que fez a surra? Perguntei. A voz um sussurro rouco. Morto. Meu pai zombou. Morreu em um acidente de carro 3 dias depois do funeral da sua mãe. Você estava esperando por isso.
eu disse, uma horrível realização nascendo. Você estava esperando eu descobrir. Não queria que você fosse cegada pela minha vingança. Ele suspirou. Mas agora você tem seus próprios motivos. Levantei e caminhei até a janela. A mãe gentil e bondosa que me ensinara a pintar, que cantava para eu dormir, havia tido um fim tão brutal. Pai, eu disse, virando, a voz estranhamente calma. Eles têm que pagar o preço em sangue, não só Bastien, as famílias Mendes e Ventura inteiras. Quero herança de sangue. Um olhar de satisfação sombria cruzou os olhos do meu pai. Você tem um plano? Oh, sim, eu disse. A festa de 60 anos de Geraldo Mendes é na próxima semana e vou dar a ele um presente que ele nunca, jamais esquecerá. A festa de 60 anos de Geraldo Mendes era o auge da negação. Apesar do escândalo público, da queda das ações e do incidente infeliz com Thalia, Geraldo estava determinado a projetar uma imagem de poder e estabilidade. A mansão estava luxuosamente decorada, um quarteto de cordas tocando. Cheguei com Bastien. Ele era um homem destruído. O pai o havia forçado a vir para manter uma frente unida. Ele estava pálido, tremendo, e não conseguia me olhar nos olhos. Era só um fantoche, e eu estava farta dele. Meu alvo era o manipulador. Usei um vestido preto, simples, elegante, fúnebre. No pescoço, um simples colar de pérolas, da minha mãe. Querida, você veio, Geraldo trovejou, me cumprimentando com um sorriso largo. Seus olhos demoraram um momento nas pérolas e seu rosto se tensionou sutilmente. Não perderia por nada, sogro, eu disse com um sorriso doce. Fico tão feliz que você se lembra delas. Geraldo forçou uma expressão composta e nos levou até a mesa principal. A festa atingiu o pico e o mestre de cerimônias anunciou os brindes. Geraldo subiu ao palco, gabando-se do legado, sem mencionar os escândalos uma única vez. E finalmente ele disse, erguendo a taça, quero agradecer a minha maravilhosa nora, Maelis, por sua graça e compreensão. Família é tudo. Enquanto os aplausos irrompiam, me levantei graciosamente e caminhei até o palco. Debaixo da mesa, Bastien puxava desesperadamente meu vestido, mas eu facilmente o desviei. Você é muito gentil, sogro, eu disse, pegando o microfone. Como nora desta família, também preparei um presente especial de aniversário para você. Dei um aceno para Wesley, que estava perto da cabine técnica. A grande tela no salão desceu. O rosto de Geraldo se tensionou, um pressentimento nos olhos. Primeiro eu disse, vamos dar uma olhada nos verdadeiros projetos para o Marginal Pinheiros. Apertei o controle remoto. Os planos reais mostrando materiais baratos fora do código e relatórios de segurança falsos piscaram na tela. Vários oficiais da cidade na plateia empalideceram. Senhor Mendes, o que significa isso? Gritou o diretor de planejamento urbano. É um mal-entendido. Geraldo correu para o palco, mas eu rapidamente passei para o próximo slide. Em seguida temos o histórico de transações da conta suíça do senhor Geraldo Mendes. Nos últimos 3 anos, você transferiu mais de 100 mil reais por mês para a senhorita Thalia Ventura. O salão ficou em silêncio mortal. Thalia, sentada em um canto escuro, soltou um pequeno grito. E finalmente minha voz de repente ficou afiada. Diagnóstico de gravidez da senhorita Thalia Ventura. Se calcularmos a data da concepção, meu marido Bastien estava em viagem de negócios na Ásia. Isso é mentira. Bastien pulou da cadeira. Também tem os resultados do teste de DNA aqui, eu disse calmamente, exibindo o slide final. O laudo do laboratório era claro. Paternidade confirmada. Pai, Geraldo Mendes. Querido, eu disse, virando para meu marido, os resultados dizem que a criança a que Thalia acabou de perder não era seu irmão, era seu filho. O salão explodiu. Bastien olhou para a tela, para o pai, e de volta para a tela. Soltou um rugido primal como um animal e avançou, não contra mim, mas contra o pai. Ele o derrubou, fazendo os dois caírem no bolo de aniversário. Você dormiu com ela. Ele gritou, socando o pai no rosto. A situação degenerou em completo caos. Membros do conselho saíam. Banqueiros rasgavam contratos de empréstimo. Repórteres tiravam fotos furiosamente. Desci do palco, caminhando calmamente por um mar de olhares chocados. Atrás de mim, conseguia ouvir os rugidos de Bastien e os soluços de Geraldo. Era um som lindo,
Lindo. Continuação completa, mantendo exatamente o mesmo comprimento e detalhes do original, sem cortes. Enquanto eu saía daquele salão, os sons do caos diminuindo atrás de mim, Rocco estava ao meu lado instantaneamente. O carro está pronto, senhorita Maelis. Bom, eu disse, a voz firme. Quero ir ao hospital. Quero ver algo por mim mesma. Queria ver Geraldo Mendes sendo levado para a emergência. Estávamos no meio do caminho, dirigindo pelas ruas escuras e quietas, quando Rocco de repente se tensionou. Estamos sendo seguidos, ele disse, os olhos no retrovisor. Olhei para trás. Um SUV preto sem identificação, faróis apagados, se aproximava rápido. É o Bastian? Perguntei. Não, Rocco disse. Os nós dos dedos brancos no volante. Ele ainda está na festa, chorando sobre o bolo. Isso é outra pessoa. O SUV emparelhou conosco e então deu uma guinada, batendo no nosso carro. Fui jogada para frente, o cinto de segurança travando dolorosamente. O impacto, mesmo no nosso carro blindado, enviou uma pontada de dor pelas costelas curadas. Um eco fantasma do chute de Bastian. Abaixe-se, Rocco gritou. Ele virou o volante, mas o SUV nos acertou de novo, tentando nos empurrar para fora da estrada contra o guardrail. Naquele instante, duas motos rugiram na cena, aparentemente do nada. Os pilotos, vestidos de preto, atiraram nos pneus do SUV. O SUV perdeu o controle, capotou várias vezes e bateu em um divisor de concreto, explodindo em uma bola de fogo. Do Donato, Rocco disse, a respiração nem pesada. Ele corrigiu suavemente o carro e continuou dirigindo como se nada tivesse acontecido. Você está bem, senhorita? Toquei o galo crescendo na testa onde bati na janela. Dei um sorriso frio. Bastian deve estar realmente desesperado. Ou Thalia. Ou talvez Leland. Não importa. Rocco disse que eram amadores e estavam acabados. De volta à casa segura, um penthouse discreto que meu pai mantinha em Vila Olímpia, liguei para ele. Pai, eles mandaram gente atrás de mim. Eu sei. A voz dele era sombria. Eu cuidei disso. Está na hora de acabar com isso. Maelis, Leland Ventura. Foi ele quem deu a ordem. Está desesperado. A empresa dele está desmoronando depois da sua apresentação. Não é suficiente, eu disse, caminhando até a janela. Preciso ver. Los todos pagarem. Meu pai concordou. Estava na hora. Na noite seguinte, uma van prateada parou em frente ao motel barato onde Thalia estava se escondendo. Meus homens, os homens de Rocco, eram profissionais. Eles a pegaram e pegaram Bastien, que agora era pessoa de interesse no caso de agressão ao próprio pai. Foram levados para um armazém abandonado nos portos. Eu já estava lá, sentada nas sombras, um único holofote sobre duas cadeiras vazias. O que é isso? Bastien gritou quando tiraram o capuz da cabeça dele. Quem são vocês? Cale a boca, Rocco disse. Jogaram Thalia na outra cadeira. Ela estava um caco, o rosto machucado, cabelo emaranhado. Bastian, eu disse, entrando na luz. Os olhos dele se arregalaram de terror. Maelis, graças a Deus. Você tem que me ajudar. Essas pessoas me sequestraram. Eles trabalham para mim, seu idiota. Eu disse, isso tudo é culpa sua. Thalia gritou para mim, você arruinou tudo. Aquele bebê era meu bilhete dourado. Um bilhete dourado, eu disse. É assim que você chama o filho do seu sogro? Seu cunhado? Bastian choramingou. Maelis, por favor. Eu errei. Errei tanto. Foi tudo, Thalia. Ela planejou. Ela me forçou a fazer. Ela é a maligna. E meu pai? Foi meu pai. Ele, que engravidou ela. Sou uma vítima também. Vítima, eu disse, circulando ele. Uma vítima que quebrou as costelas da esposa. Uma vítima que desviou 3 milhões de reais. Uma vítima que contratou um homem para me tirar da estrada hoje à noite. Não fui eu. Foi Leland Ventura, o pai da Thalia. Ele disse que resolveria todos os nossos problemas. Tentei impedir, ele soluçou, lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto. Por favor, Maelis. Você tem que acreditar em mim. Ela não vale nada. Fique com ela. Só me deixe ir. Dou qualquer coisa. Assino os papéis do divórcio, a custódia, qualquer coisa. Thalia apenas o encarava, o rosto uma máscara de puro ódio. Seu covarde desgraçado. Obrigada, Bastien, eu disse. Era tudo o que eu precisava ouvir.
Cliquei um pequeno gravador na minha mão. Rocco. As portas do armazém se abriram deslizando e as luzes azuis e vermelhas piscantes de viaturas policiais inundaram o local. 2 detetives entraram. Bastien Mendes, você está preso por conspiração para cometer assassinato, desvio de verbas e múltiplas fraudes. Thalia Ventura, você está presa por conspiração e fraude. Bastien olhou para mim, o rosto uma máscara de incredulidade. Você armou tudo isso. Aproveite seus 20 anos ou mais, querido, eu disse. Vou mandar um cartão de Natal para você. Dias depois, um choque sísmico atingiu o mundo financeiro de São Paulo. O Grupo Romano anunciou oficialmente a aquisição da Mendes Construções. Como herdeira do grupo, dei uma coletiva de imprensa. Usei um terno Chanel e as pérolas da minha mãe. Anunciei uma reformulação completa da empresa, um novo compromisso com segurança e ética e a criação de um fundo para vítimas das famílias afetadas pelo projeto Marginal Pinheiros e pelos crimes de Geraldo Mendes e Leland Ventura há 25 anos. Um repórter perguntou, Senhorita Romano, como nova CEO, quais são seus pensamentos sobre seu marido que está sendo investigado por homicídio por encomenda? Olhei diretamente para a câmera. Confio que a lei entregará um veredito justo. Pessoalmente, sinto um profundo arrependimento pelas ações do Sr. Mendes. Meu único foco agora é a cura e transformar esta empresa em uma que minha mãe teria orgulho. Depois da coletiva, Wesley me esperava na nova sala de reuniões. Os papéis finais da aquisição, Senhorita Romano, só precisam da sua assinatura. Dei uma olhada neles. Depois olhei para cima. Wesley, por que você me ajudou? Foi só por causa do meu pai? Ele ajustou os óculos. No começo, sim, devo minha vida ao Donato. Mas agora, ele se aproximou. Aprendi a admirar a mulher que você se tornou, Maelis. Dei uma pequena risada e assinei os papéis. A Mendes Construções está em suas mãos agora. Confio que você a transformará em uma empresa verdadeiramente responsável. Aonde você vai? Ele perguntou. Ver um velho amigo, eu disse. A sala de visitas do centro de detenção era fria e estéril. Bastien estava com um macacão laranja, o rosto por fazer. No momento em que me viu, se lançou contra o vidro. Sua demônia! Ele gritou. Calmamente peguei o telefone. Bastien, suas acusações são desvio, fraude e homicídio por encomenda. Você está olhando para no mínimo 20 anos. Ah, e a propósito, Thalia virou testemunha do Estado. Ela entregou evidências provando que você conspirou com o pai dela para assassinar aqueles manifestantes e a mim. E seu pai, Geraldo? Ele teve um infarto na cela. Não deve sobreviver. Bastien desabou na cadeira, a alma deixando o corpo. E uma última coisa, eu disse. A Mendes Construções agora é minha. Todas as ações em seu nome e a herança do seu pai foram liquidadas para cobrir os fundos que você desviou e pagar indenizações às vítimas. Você é oficialmente um designer falido. O sol estava cegamente brilhante quando saí do centro de detenção. Em apenas 6 meses, eu havia passado de vítima trancada no porão a herdeira de um conglomerado de bilhões de reais. Você está vendo, mãe? As pessoas que te machucaram, todas pagaram o preço. 3 meses depois que Bastien foi sentenciado, a empresa foi renomeada Romano Internacional. Eu estava no escritório no último andar, um copo de uísque na mão, olhando para a cidade de São Paulo. Wesley entrou, não de terno, mas com um suéter casual. Você está olhando pela janela há 1 hora, ele disse gentilmente. O conselho foi embora. Pode relaxar. Virei para ele. Está quieto. Acabou, Maelis. Você ganhou. Oisai. Ele caminhou até mim, ficando ao meu lado. Seu pai me contou algo. Disse que há 20 anos, minha mãe salvou a vida do seu pai em um incêndio em uma planta química. Um incêndio provocado por Leland Ventura. Este broche. Ele tirou uma caixinha do bolso. Dentro havia um broche de pérolas requintado, uma peça combinando com o colar da minha mãe. Ela deixou isso para trás. Peguei, meus olhos se enchendo de lágrimas. Sofia, ele disse, usando meu velho apelido. Sei que é repentino, mas quero estar com você formalmente. Ele se ajoelhou. 1 ano depois, meu pai, com a saúde surpreendentemente melhorada, me levou até o altar. No final, Wesley esperava. Eu havia amarrado o broche da minha mãe no buquê. Na lua de mel, sussurrei para ele. Acho que estou grávida. Se for menina, quero chamar. Lá de Lily, em homenagem à minha mãe.
Ele me segurou forte. Obrigado, Maelis, por quebrar esse ciclo sem fim. Ao longe, o amanhecer de um novo dia nascia. As pérolas da minha mãe brilhavam sob a luz das estrelas como um ponto final em uma longa frase e o início de uma nova. Obrigada a todos por ouvirem minha história. Significa mais do que vocês imaginam. Se vocês já se sentiram como eu, por favor, compartilhem seus pensamentos abaixo. É bom saber que não estamos sozinhos.